Ele até dá um exemplo que é interessante, é bem objetivo, né, para a gente entender um pouco isso. Então, observando experiências do dia a dia, percebemos que estes três fatores têm que estar presentes para que qualquer conhecimento ocorra. Tomemos, por exemplo, o conhecimento do som. Uma coisa está aí, né? Eu, o conhecedor, tenho que estar presente para ouvir o som. Então, tem que ter o conhecedor. O som a ser conhecido deve ocorrer. E meus ouvidos, que são os instrumentos, devem ser capazes de ouvir. Então, essas três coisas têm que acontecer para que ocorra o conhecimento do som. Só que tem algo mais, não é só isso, né? Então, todos esses fatores são claros. Mas o terceiro fator requer uma análise. O primeiro fator não apresenta problemas, está claro para mim. Para mim, que se eu estiver presente ao alcance do som, eu ouvirei. Ou se estiver ausente, não vou ouvir, lógico. O segundo fator também é óbvio. Se o som não ocorrer, não ouvirei. Já o terceiro fator pode não ser tão simples. Se eu estiver ao alcance do som e ele ocorrer realmente, de acordo com a declaração confiável de ouvintes próximos, e se, apesar disso, eu não ouvir o som, tenho que examinar a capacidade do meio de conhecimento para sons, ou seja, os meus ouvidos. Mas mesmo assim ainda tem uma outra questão. A mente deve respaldar os órgãos dos sentidos. Quando eu deixo de ouvir um determinado som, e se todos os testes audiométricos mostram que os meus ouvidos são capazes de ouvir aquele som, então o problema deve estar em outro lugar. Onde mais? Eu direi, talvez a minha atenção tenha divagado. Isso significa que minha mente não estava atenta, respaldando os meus ouvidos. Eu estava lá, o som ocorreu, meus ouvidos estavam presentes, eles eram capazes, mas a minha mente não estava por trás dos meus ouvidos, capacitando-os a ouvir. Devo então acrescentar algo à minha compreensão do que contribui um meio adequado de conhecimento. Para estar adequado para obter conhecimento de um determinado objeto, não somente deve o órgão do sentido, apropriado e apto para determinada percepção, estar disponível, olhos para a visão, ouvidos para o som, língua para o paladar, etc., mas também a mente atenta e capaz deve estar por trás daquele órgão. Assim, para o simples conhecimento perceptivo, os órgãos dos sentidos em si não são pramana. O que é pramana? O meio do conhecimento. Os órgãos dos sentidos, em conjunto com a mente, são o meio de conhecimento, são pramana. Quando todos os fatores, incluindo a mente, estão presentes, o conhecimento acontece. Então, assim, por que eu falei que esse texto, a princípio, talvez não pareça, mas tem a ver com a prática, né? Quando a gente faz a prática do Hatha Yoga, por exemplo. Por que para mim faz sentido isso daqui, a gente pensar dessa forma? Em alguns momentos na prática, principalmente quando a gente está na permanência, às vezes eu começo a falar, fecha os olhos, passeia mentalmente pelo seu corpo, observa onde estão as tensões, vai tentando desfazer a tensão na expiração. Se eu realmente não tiver, primeiro, às vezes depende muito da intenção, né, do praticante. Às vezes eu posso estar ali naquele momento porque eu estou precisando simplesmente alongar, estou pensando numa coisa física, né, que na verdade não é o propósito do yoga, mas pode ocorrer. Então, minha atenção talvez já esteja num
focada para uma determinada coisa. Isso talvez não me permita sentir tanto aquele momento. Outra questão, às vezes eu não consegui me desligar do meu dia cheio de coisas ou que foi muito tenso por algum aspecto e minha mente realmente não está ali. Eu tenho intenção, mas não está ali. Tem algumas coisas que estão interferindo. Então, o que eu queria dizer aqui, que na verdade mais plena será a nossa prática de yoga quanto mais eu conseguir trazer a mente presente, né? Quanto mais eu conseguir olhar para dentro e sentir a prática física, não só na minha musculatura, na minha articulação, mas na sensação que ela traz para mim. O que realmente eu aprendo naquele momento que eu estou ali, né? Então, eu vou ter, aqui no caso, pensando nesse paralelo que eu estou fazendo, o conhecedor, que sou eu, que estou ali querendo praticar o yoga, objeto do conhecimento, que é o yoga, e o meio do conhecimento. Esse meio do conhecimento aqui, ele vai ter algumas variáveis, vamos dizer assim, né? Desde nesse momento a internet, que a gente precisa ter uma internet que nos ajude um pouquinho, né? Então, uma coisa física, real. O professor que está ali do outro lado falando, a minha intenção em relação àquela situação, a minha atenção, né? A minha mente focada naquilo, os meus órgãos dos sentidos. De repente eu preciso enxergar o que está acontecendo ali, eu preciso ouvir em que eu tenho que prestar atenção. É uma série de coisas que vão contribuindo para que ocorra o conhecimento, que nesse caso é a prática em si e o conhecimento, o autoconhecimento, né? Que é o propósito, pelo menos a minha intenção como professora de yoga principal é essa, é que o yoga seja o autoconhecimento, que é o significado de Swadhyaya, né? Então, para que ocorra esse autoconhecimento, eu preciso conseguir juntar todas essas coisas. E por isso que eu acho importante, para além da teoria, da filosofia, do yoga, a gente trazer essa ideia para a nossa prática também de Hatha Yoga, né? E quando eu falo para fechar o olho, para olhar para dentro, o fechar o olho, ele faz com que você se desconecte um pouco do ambiente que você está, das coisas que você estava fazendo antes, e passe a olhar mais para você mesmo, né? Para aquele momento, faz com que você esteja realmente presente naquilo que você está fazendo. Por isso, em alguns momentos eu falo para fechar o olho. Vocês vão ver que alguns professores, principalmente aqueles que trabalham com uma linha mais de alinhamento, eles pedem para que mantenha os olhos abertos durante toda a prática. Porque com os olhos abertos, você se conecta mais com a percepção do espaço, de como o seu corpo está no espaço. Então, quando a gente está falando de alinhamento, até em algumas posturas, eu peço para vocês abrirem os olhos para que tenha também essa percepção de espaço. Mas quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro e procura entender todo o seu processo naquele momento. Eu procuro estar presente de uma maneira real. Eu não tenho mais nada que eu vou ler aqui. Mentira, tem só mais um pedacinho. Mas eu quero falar mais uma coisa da mente, né? Aí volta lá naquele comecinho que ele falou dos valores, né? O valor dos valores, o conhecimento enquanto valor. Então ele fala que além dessa atenção, né, que a gente tem que estar naquele momento, de estar presente, de estar conectado com aquele momento, a mente também tem que estar preparada em algumas situações, né? Às vezes a gente precisa de um conhecimento prévio para que a gente possa entender e realmente estar presente em determinados momentos.